Então sejam muito bem-vindos ao nono episódio do Conexão Diagnóstica. Hoje eu estou aqui mais uma vez, eu tenho a honra de receber mais um convidado especial. Então eu queria começar pedindo para você se apresentar, para as pessoas te conhecerem um pouquinho, entenderem como que você veio parar aqui em Umuarama e um pouquinho também da sua especialidade médica. Primeiro, muito honrado pelo convite, né, Ah, de estar eu que aqui, agradeço. compartilhando experiência, trocando com colegas. Eu acho que isso é muito enriquecedor para todos nós e acho que você está de parabéns, porque isso é uma prática que deveria ser mais fomentada entre a gente. Então, eu sou Adriano Medeiros, né, sou médico, primeiro sou cristão, sou pai, né, sou marido, pai de dois meninos lindos, né, um casal, e sou marido da Rafaela, que é filha de Umuarama. Eu sou carioca, mas vim parar aqui por conta da família. E sou médico, cirurgião plástico, né, cirurgião geral primeiro, fiz cirurgia geral no Rio, hospital de guerra, enfim, fiz 3 anos de cirurgia, de trauma, e depois eu fiz cirurgia plástica no Hospital da Plástica em Botafogo, que é a escola do Pitangui, sob a regência do Dr. Farid Hakimi. Trabalhei no Rio durante 13 anos, Caramba, depois da plástica, e quando o nosso primeiro filho nasceu, a gente resolveu que queria uma vida mais tranquila, né, o Rio estava muito violento e a gente queria criar nossos filhos com mais calma. Então a gente escolheu o Umuarama para recomeçar. que legal. E como que foi esse processo de tomada de decisão, Adriano? Você comentou que sua esposa é de Umuarama. Sim. Como que vocês se conheceram e como que no meio do caminho vocês acabaram decidindo vir para cá? Ela morava aqui e vocês se conheceram em alguma cidade intermediária? Vocês fizeram faculdade juntos, que ela é médica também? Então, a Rafa é mais novinha, né, ela tem 14 anos a menos, e eu a conheci, eu era residente do segundo ano de plástica, e ela tinha 21 anos e estava no terceiro ano de Que medicina. legal. Então foi uma amiga em comum que me apresentou uma joia de uma menina super bacana que queria assistir cirurgia, e ela entrou na sala e nunca mais saiu. E é isso, tem 12 anos que a gente está Que junto e legal. 2 filhos. E aí nossa decisão de vir para cá, foi realmente a violência da cidade, Uhum. né. Eu morei no Rio durante 26 anos, e eu vi a violência da cidade aumentar e chegar muito próxima da gente. Antes a gente ficava sabendo, aconteceu uma coisa no bairro ali ou no outro, e tinham bolhas de segurança na cidade do Rio de Janeiro, né, que era Ipanema, o Leblon, ali a Barra onde a gente morava. Mas essa bolha se rompeu, assim, nos últimos tempos. E a gente começou a se deparar com um tiroteio em frente de casa, arrastão na rua do trabalho, gente sendo assaltada na praia que a gente frequenta, entendeu. Então ficou, pra gente Insustentável. que é adulto e tal, a gente consegue se virar bem, Uhum. mas quando chega criança na jogada, aí balançou nossa decisão. Entendi, entendi. Não, faz total sentido, né. E agora falando um pouquinho sobre a especialidade em si, Uhum. como que você primeiro tomou a decisão de fazer cirurgia geral, e eu sei que cirurgia geral é uma área bastante ampla, né, tem várias subs ali. E em segundo lugar, como que foi sua decisão de fazer cirurgia plástica? Teve algum motivo específico, algum chefe ou, entre aspas, mentor ali que Sim. durante a residência de cirurgia geral te ajudou mais para você ter tomado esse caminho da plástica? Como que foi esse processo? Então, medicina tá na veia da minha família, né. Que legal. Eu tenho meu padrasto é médico, a gente é 5 filhos, né, e os 5 são médicos. E todos Então moram no Rio? não, um mora no Rio, outro em São Paulo, cada um num canto e tal, mas ele foi o maior exemplo, assim, para mim de ser humano, de humanidade, de empatia, de tratar do próximo. Ele me inspirou muito, me inspira até hoje, assim. Então, quando eu via ele, eu falava: "Quero ser esse cara", sabe. Eu já sabia que eu queria ser médico para ser igual a ele, assim. E eu passei na pele essa coisa da autoestima, assim. Eu tinha orelha de abano, então eu deixava meu cabelo grande, Uhum. enfim. E me escondia atrás daquilo ali, lógico que não admitia na época, né, ser adolescente ali nos anos 80 era diferente o Com negócio, né, certeza. então, dava meio que de machão, mas por dentro eu era ruim, assim. E depois que eu resolvi esse problema, eu fiquei com a autoestima muito melhor, assim, fiquei mais confiante, fiquei mais seguro de mim mesmo e tudo. E aí eu falei: "Cara, médico eu já vou ser, já sei, mas Uhum. então eu quero fazer isso que para as outras pessoas também", né. Eu sei o que que tá ali, né, tá inseguro e, assim, às vezes as pessoas nem se dão conta disso ou não valorizam. "Ah, isso é besteira", minha mãe falava: "Você é tão bonito, para com isso".
Mas eu falava, cara, nem minha mãe não Não consegue entende, né? entender o que, Uhum. que esse negócio me incomoda desse jeito, né? Então, eu resolvi fazer plástica por isso. Entendi, entendi. E dentro da plástica, Adriano, como que foi? Até a gente estava comentando antes de começar o podcast aqui que sua área hoje é mais a parte de plástica facial, Sim, principalmente. sim. Como que foi assim, essa questão de você ir mais para esse lado? Dentro da sub de cirurgia plástica, eu sei que tem N áreas de atuações também. Uhum. Teve alguma coisa ali que te influenciou Então, nesse, isso foi nessa caminhada? muito naturalmente, assim, né? Eu estudei no Dr. Farid Hakmi, que é Uhum. um dos maiores cirurgiões do mundo, que é um dos principais discípulos do Ivo Pitangui. A gente tinha escolas irmãs, assim, era um quarteirão da outra. E as quartas a gente assistia aula junto, tinha inclusive aula com o professor Pitangui também. Eh, e o Farid é muito bom em face, assim, ele é craque na face. E tem um cirurgião plástico que para mim é um dos 5 melhores do mundo, que chama Paulo Miller, que trabalhava no hospital que eu fiz residência. Caramba, não É. sabia. E eu, desde o primeiro ano, comecei a acompanhar ele, enfim, gente, você sabe como é que é residência, né? Se eu Uhum. praticamente morava no hospital, então eu ficava nas salas dos cirurgiões acompanhando, tinha minhas tarefas da residência e depois eu ficava acompanhando os caras para aprender o máximo que eu conseguisse naqueles 3 anos, né. E no primeiro ano eu já consegui entrar para ajudar ele, eu era o mascote da equipe, assim, fazia prescrição, ficava lá. E o cara tem um volume cirúrgico de 2 faces todo dia, assim, com um Uhum. resultado absurdo, Uhum. lindo, assim. E eu fui ficando encantado com aquilo, sabe. E ficou natural para mim, de tanto ver e tal. Tanto que eu estava no primeiro ano, a primeira cirurgia que eu fiz foi uma face, e ele desceu para me orientar, enfim. Legal. Então eu fui muito privilegiado. E quando eu saí da residência, eu trabalhei 10 anos na equipe dele. Então eu peguei uma tarimba muito diferente, Sim. assim, na cirurgia da face. E normalmente foi acontecendo isso, né, de as pessoas me procurarem mais por causa da face e tal, até chegar num ponto que eu decidi fazer só face. Isso é interessante você falar, porque hoje a medicina ela tá cada vez mais subnichada, Sim, né, assim, a gente tá falando da cirurgia plástica que é a sua área, mas, por exemplo, na minha também, radiologia, e depois faz uma sub, aí dentro da sub você pode escolher ainda, por sim. exemplo, uma articulação. Como que você vê essa questão de mercado hoje, dessa importância do médico ele tá cada vez mais especialista? Porque hoje se a gente for olhar pro lado do paciente, a gente tem pacientes cada vez mais exigentes, né, É. pacientes que cada vez mais pesquisam sobre não só o currículo, não só sobre a formação, mas principalmente qual que é aquela área de atuação específica. "Ah, tô com problema no dedão do pé, vou É. pesquisar o médico que vai resolver esse problema para mim". Como que você enxerga essa questão de mudança de mercado, olhando um pouquinho para esse cenário da medicina, dessa cada vez mais de estar cada vez mais subnichada? Então, eu acho que, isso é uma característica que não dá para ser mudada. Uhum. A gente sabe cada vez mais de cada vez menos. Com É certeza, um fato. Mas isso não é necessariamente negativo, né. Você com sabe, certeza. eh, a face é um universo, sabe. E eu acho Anatomia que muito complexa, né. assim, e eu acho que quanto mais você faz uma coisa, melhor você Com fica, sabe. certeza. Então é uma questão de opção pessoal. Você quer ser um cara mais generalista, você vai ser muito bom em quase tudo, mas excepcional você não vai ser, não tem como. Assim, não é por maldade, não tem braço para isso, né. Então Tempo é finito, né. assim, você não consegue dedicar aquelas 10.000 horas para você masterizar. Você já viu aquele livro da maestria? Sim, sim, Que sim, você sim. precisa de 10.000 horas para Vai ficar mestre, para ser né. mestre em qualquer É. sujeito. Então são 10 anos, 3 horas por dia, né, fazendo uma coisa. Então você consegue ficar mestre, mas não em tudo, né. E acho que o meu professor de karatê falava assim, "Você não tem que ter medo do cara que sabe fazer 1000 golpes uma vez, você tem que ter medo do cara que faz um golpe 1000 Muito bem vezes, feito, né. porque ele te arrebenta com aquele Aham. golpe ali". Então eu acho que isso na vida também, naturalmente o cara que faz um número X de faces por mês, do que o outro que faz uma ou outra, uma vez ou outra, não tem como comparar um treinamento desse, sabe. E assim, para você, que eu falo para os mais jovens, né, melhorar não é só você repetir aquilo, você faz, analisa, onde eu posso melhorar? Onde tem ponto de performance aqui? Eu estou pecando aonde? Olha seu resultado. E aí você tenta melhorar, porque se você repetir a mesma coisa, você vai ficar a mesma coisa, Com cara. Você vai certeza. repetir 1000 vezes e não vai ficar melhor. Mas sempre com aquela cabeça crítica, né, entendendo o seu trabalho e entendendo como você pode ficar melhor ainda. Eu acho que é você fazer, mas você fazer e sempre analisar, Sim, é sim. sempre fazer: "Putz, como que foi? Ah, o resultado É foi assim, esse, foi pedir aquilo". feedback para a equipe, É, né: "Pessoal, pra onde eu tô aqui? Você acha que eu tô dispersando? Onde eu posso ganhar tempo?".
enfim, me ajuda. E, assim, a gente, né, outra coisa que eu falo para os mais jovens, principalmente para os residentes, o cirurgião, principalmente, é o líder, né, cara? Sim, E, assim, sozinho você não é nada. Esquece essa coisa de sozinho. Você tem que confiar no seu instrumentador, confiar no seu assistente, confiar na sua equipe inteira. Todo mundo tem uma função ali e todo mundo tem valor igual. com certeza, com É. certeza. E até falando um pouquinho dessa intersecção entre especialidades, como que você enxerga hoje o papel do médico radiologista na importância, não só do seu trabalho como cirurgião, mas pensando num cenário mais macro até, do médico radiologista nessa atenção e nessa troca de feedbacks mesmo com o médico solicitante? Você é um cara que a gente conversa bastante, né? Eu sempre Uhum. tento pedir feedback para você dos casos, a gente sempre tenta estar conversando, mas como você enxerga essa importância dessa comunicação entre o médico radiologista e o médico solicitante? Eu acho, cara, que é fundamental. É outra coisa que você tá à vanguarda aí, dos outros colegas, porque ninguém tem esse cuidado, essa preocupação. O cara só vai lá, faz o laudo. Você não, você liga, assim, eu posso falar que eu tenho mandado o paciente para ele, o Dudu virou meu parceiro, né? Sim. Eu faço cirurgia da face, sempre peço ultrassom topográfico, inclusive mandei um hoje para você. Depois a gente vai discutir, vai achar de grumo de coisa na face que a gente vai precisar remover. E ele faz o exame, ele marca cada ponto, me fala a profundidade, aonde que tá. E isso engrandece muito o meu trabalho e facilita muito a minha área de atuação, né? Ao invés de estar cego, eu sei onde que estão as coisas, assim, Sim, com muda tudo. E certeza. assim, o que que eu vejo? A minha esposa, a Rafa, é médica de família. E ela centraliza muito cuidado, assim. Ela cuida do paciente como um todo, se precisa de mandar num cardiologista, ela manda, o cara devolve, ela pede feedback para o cara e centraliza Uhum. tudo. É o que você faz, né, que eu acho que tem que Sim, ser sim, feito, sim. porque senão a gente desperdiça tempo, desperdiça energia, às vezes repete o mesmo exame, entendeu? Eh, um pede, o outro pede igual, não sabe nem por quê, emite radiação para paciente à toa, Com e não certeza. direciona o tratamento, né. E eu acho que a gente como equipe vai evoluindo também, né, Sim, porque, por exemplo, acho que a gente trabalha, entre aspas, junto faz uns 6 a 7 meses, e hoje, vendo seus pedidos, eu já entendo melhor o que que você quer. Se a gente sim. continuar 1, 2, 3, 5 anos, daqui a pouco fica cada vez mais natural e a gente Sim. vai se entendendo, né, mas É eu acho que tipo o o auxiliar, né, o cara já te entende no olhar. A minha é, instrumentadora eu faço assim, ela já me entrega, eu nem é, peço o que que eu quero, então ela já sim, sabe. sim. Então acho que isso é time, cara. E Sim, assim, com isso quem tem que certeza. ganhar mais é o Com paciente, né, certeza, com que certeza. é o que realmente importa, né, a gente dá segurança pra ele, mostrar que a gente sabe o que tá falando, sabe, Com "Ó, certeza. eu tô pedindo isso aqui porque eu preciso de um mapeamento, né, não é brincadeira isso aqui", Com sabe. Então, certeza. acho que é E fundamental esse papel, cara. não, com certeza. E o que eu tenho visto, assim, pelo menos eu voltei para Maromba vai fazer 7, 8 meses agora, mas eu tenho visto, graças a Deus, assim, pelo bem de pacientes, uma leva de médicos muito bem formados, assim, Sim. voltando pra cá. Por exemplo, você é um cara que eu não conhecia, o meu pai falou que te conheceu, acho que no Aham. encontro lá do CMU ano passado, ele falou: Sim. "Tem um cirurgião muito bom aqui, que foi no Rio de Janeiro". Ter visto algumas pessoas voltando de São Paulo, eu acho que além de ser bem formados, tem muita gente com uma humildade intelectual muito grande em Sim. aprender, assim, sabe. Eu vejo que, por exemplo, acho que da sua geração pra mim, assim, acho que a gente tem cada vez mais essa cultura de, pedir opinião, de discutir, porque às vezes, acho que você ter orgulho e falar que você não Acho que sabe, a gente tem que guardar o ego ali no cantinho ali, exatamente, mas a gente e não pode ter isso, com cara. certeza. Assim, quando eu cheguei aqui, eu fiquei impressionado com a qualidade dos colegas, sabe. Aham. Tem vários cirurgiões plásticos, acho que tem uns 10 aqui, e todo mundo é bem formado, e Sim, todo mundo sim, opera sim, bem, sim. os caras, são especialistas, muitos titulares, enfim, eu falei: "Cara, eu vou chegar num lugar onde os caras são São bons", bons, e são isso é bons. muito bom, entendeu. Sim, Isso é bom pra mim, eu acho que é bom pra eles também, com certeza. né, e a gente conseguir trocar. Com certeza. E até falando um pouco sobre a especialidade em si, Adriano, o que que você entende hoje para um cirurgião plástico de principais desafios ali no dia a dia e principalmente de principais oportunidades de mercado, assim, pensando, talvez um colega ali que esteja acabando a faculdade agora ou que esteja acabando a cirurgia, a residência de cirurgia geral, o que que você diria, assim, para essa pessoa em relação à oportunidade de mercado e principalmente também em relação aos principais desafios, assim, se você fosse, entre aspas, dar dicas para esse cara que tá um pouquinho atrás na carreira onde você estava talvez 12, 15 anos atrás, assim. Eu acho que é importante entender o momento que cada um tá, Uhum. né. E se você tem lastro para estudar e não trabalhar, isso aí faz diferença. Se você tem estrutura familiar, se você tem grana que você consegue ficar sem trabalhar, Isso é isso faz muita importante. diferença, Uhum. né. Que tem cara que precisa trabalhar alguns anos, juntar uma grana para poder estudar mais. E isso, atrasa um pouco a formação dele, mas não tem nada de demérito nisso.
E né? até às vezes durante a residência, né? Às vezes eu tinha colega na residência que dava o plantão à noite, e Uhum, chegava, dormia no carro, era aquela maluquice, mas o cara conseguiu se formar e tá no mesmo lugar que todo mundo, uhum. né? Então, assim, onde você tá e aonde você quer chegar, porque a gente sabe que cada vez mais o tempo passa e mais difícil passar nessas provas, Com certeza. né? A residência não é fácil de entrar. Eu mesmo suei, cara, pra passar. Demorei pra passar na geral, depois da geral arrumou feio, uns 2 anos, 3 anos pra passar na plástica, né? Eu já formei, com 35 anos, já mais velho, já, tipo, achando que você tá perdendo tempo demais, sabe? É, Enfim, mas é o caminho, cara. E assim, o meu conselho, não pega atalho. Faz o caminho que tem que fazer, se concentra naquilo, sabe? E que você vai chegar e vai chegar igual a todo mundo, aí sim você acelera. com certeza, com certeza. E até aproveitando esse momento, até o Alisson que sugeriu essa pergunta pra gente, e desde então ter feito bastante sucesso com os convidados, tem alguma história de algum caso diferente que você gostaria de contar, que você pegou recentemente, ou algum caso que tenha sido mais desafiador e que no final deu certo, você conseguiu ajudar o paciente, que você gostaria de relatar aqui agora? Cara, tem um caso interessante, foi legal você ter falado isso. Tem uns 2 anos que eu resolvi fazer só face, né, Aham. focado e tal. E assim, é uma decisão que não é muito fácil, né, você sabe. Sim, Chega o sim. paciente lá, você precisa, operar, você tem compromisso e tal, você fala: "Não, não vou fazer só a mama", por exemplo, né, é uma Uhum. coisa que dói dói no coração um pouco, assim. Então eu tomei essa decisão e segui nela, né, mantive o pulso e tem funcionado pra mim, assim. Aham. Tem chegado o que eu quero operar, o que eu sou melhor e que eu quero ficar cada vez melhor. Então eu recebi um paciente jovem, 42 anos, que que estava com uma bolinha aqui na região cervical, era tipo uma bola de tênis, assim, Uhum. endurecida e tal. E esse cara é meu amigo pessoal, assim, ele foi gordinho e depois ele emagreceu, ficou com pele sobrando no rosto e tal. Enfim, a gente foi investigar aquela bolinha que estava incomodando ele e a gente descobriu que era um tumor, era um câncer. E aí, assim, o assunto ficou outro, né. Sim, Assim, esse cara é um amigão meu, ele é advogado e tal, ficou muito bem-sucedido no Rio, né, rico e fazendo viagem internacional e se ligando a escritório em São Paulo e tal, e não queria parar pra ver o negócio, né, cara. Eu fui, liguei pra ele, falei: "Cara, eu preciso tem falar que com você. parar. Uhum. Assim, você, o cara tá na crista da onda, você é um cara bonito, você tem Sim, 40 anos, sim. você tem sua esposa. Irmão, você vai morrer por causa de uma bolinha? Você tá maluco? Para agora tudo, nada mais interessa, que depois você vai se Também. arrepender dessa decisão aí". Aí ele veio, cara, a gente biopsiou a lesão, era uma lesão pré-cancerígena, que ia evoluir para um câncer, Sim. sabe. Uhum. E aí entrei em contato com o pessoal do cabeça e pescoço, o Max, que foi meu professor da cirurgia geral, que é um cara faixa preta. Tem o Inca lá no Rio? Tem Inca no Aham. Rio, mas eu chamei o Max, que é um cara de cabeça e pescoço, assim, muito Uhum, feroz, assim, ele é muito uhum. bom. E eu falei: "Max, o caso é aqui". Ele falou: "Cara, garotinho, temos que operar, porque senão isso vai envolver o nervo facial", e já era, se envolver, assim. Eu falei pra ele: "Ó, ô Rafa, para tudo e vamos operar agora, fi, senão esse negócio pode dar uma zebra muito grande, né". Barato, assim, caro é você perder a vida, mas barato você vai ficar com o Sim, rosto todo paralisado e tal, não faz sentido com isso. certeza. Enfim, aí eu falei: "Cara, eu vou propor uma solução dentro da minha área", porque os caras iam fazer um corte aqui, né, no meio do Aham. pescoço dele. Falei: "Cara, você não vai ficar igual o Scarface, não vou deixar. Eu vou fazer um lift no seu rosto, vou fazer uma incisão de lift aqui escondidinha aqui, vou descolar toda a sua face e vou deixar a bolinha pra eles tirarem. E aí, no aposto que eles tirarem, eu faço um lift no seu rosto". E a gente faz desse limão azedo uma limonada maravilhosa, entendeu. Faço do outro lado, você vai ficar com 20 anos de idade e ninguém vai nem lembrar que tem bolinha no seu pescoço. E aí, assim, eu banquei essa decisão, né, cara, que ninguém nunca tinha feito isso aí. Descolei, chegou o pessoal da cabeça e pescoço, ficou amarradão, porque a bolinha estava ali, né. Já estava pra Mas assim, eles tiraram, cara, a parótide inteira, ficou o tronco do facial todo assim, eu falei: "Nossa!". Meu, eu fiquei todo arrepiado de olhar, assim, né. Ele amanheceu no dia seguinte todo paralisado, com a cara toda parada assim, eu falei: "Nossa!". Mas deu tudo certo, voltou, foi voltando, era só edema e tal, fiz o lift, ficou lindo, ficou incrível, e eu vou publicar isso Que no legal, jornal, que assim, sabe. legal. Foi a sua criatividade. Foi um relato, assim, de um Aham. caso que a gente decidiu em conjunto, Sim, mas interessante, que a gente tirou um com câncer certeza, e deixou o cara bonito, com entendeu. certeza. Então, esse é o caso que eu trouxe aí. Que legal, que legal. Parabéns, eu não sabia dessa Obrigado. história. Que legal. Esse é importante, né, de você ser um cara bem formado e você pensar também
no bem-estar do paciente aí, né? Porque, claro, ele tinha que tirar o câncer, que era o principal, mas Sim. a autoestima dele é uma coisa que não podia ficar ruim, né? E olhando agora, Adriano, um pouquinho mais para construção de marca pessoal, construção de audiência, eu sei que você é um cara que também mexe bastante com digital, te acompanha no Instagram também. Uhum. Como que você enxerga hoje para o médico a importância do médico ter uma cabeça um pouco mais aberta para essa questão de construção de marca pessoal, construção de audiência dentro desse mercado digital? Cara, eu acho que isso é muito importante. Eu sou dos dinossauros dessa época aí, porque eu fui o primeiro médico a ter canal no YouTube, então eu recebi Ah, você muito tem cara, que meu canal do YouTube tem legal, mais de 10 anos. que legal, eu É, não sabia disso. então, na época eu recebi porrada pra caramba, os caras me perseguiram pra caramba por conta de canal no YouTube, médico não podia fazer isso, sabe. Eu passei um sufoco com a sociedade plástica por conta de rede social. Ah, eu não E assim, eu não fazia nada demais, não mostrava pra pose, fazia um programa de bastidores, enfim, tem lá até hoje, mas que as regras mudaram, a mentalidade muito mudou, então assim, você chegar hoje, você tá num oceano totalmente diferente, que você pode fazer as coisas, né, na minha época era diferente. Inclusive fiquei um tempo sem fazer por tanto levar uma pedrada, depois que eu voltei a fazer de novo. Mas eu acho que você construir a marca é muito importante, cara, porque primeiro, você ela fala muito sobre você, assim, com né, certeza. o legado que você quer deixar, quem você é, quais são os seus valores, né, qual que é a sua visão, né, para os seus pacientes. Então, acho que a rede social ela encurta esse caminho, Muito. né, você pode, usar a sua rede social para educar seu paciente, por exemplo. Eu gosto muito de falar de face, né, então eu falo da técnica, falo dos vetores que eu tenho feito, a técnica do Vector Lift. Então, a minha última paciente chegou: "Doutor, eu vou fazer o vetor B e C". Eu falei: Aquela "Isso aí", entendeu? Porque assim, eu falo do envelhecimento, então é uma chance de você dela entender sua linguagem e ter empatia com você, cara, com que no certeza. final, nesse mundo que tem tanta gente tão bem informado, acho que a decisão final é experiência sim, mas muita empatia. Com certeza. Eu gostei desse médico, gostei do jeito que ele fala, esse é mais calmo, esse fala muito rápido, esse enfim, aquele finalzinho ali e na internet você tem chance de fazer isso, porque as pessoas vão te seguindo porque elas gostam do que você está falando ali, Com certeza. né. Então eu acho que é uma ferramenta que se for bem usada para o bem, assim, ela tem que ser trabalhada. Que legal, até você contar isso que você sofreu um pouco talvez de preconceito há alguns anos atrás, Sim. eu passei por uma situação também, acho que eu nunca tive a oportunidade de conversar com você durante tantos minutos, assim, que nem a gente tá tendo agora. Quando eu estava no R2 de radiologia lá em São Paulo, no Sírio-Libanês, eu e o menino que era meu R1, a gente teve a ideia de abrir uma empresa que chama Deolaudo hoje. Graças a Deus a gente tem mais de 2.000 alunos, a empresa Que cresceu bacana. bastante, com o objetivo de ensinar outros, na época, residentes de radiologia que também estavam passando pela mesma dificuldade da residência que a gente não tinha um material ali para estudar, né? A gente sentia uma falta de, apesar do Sírio ser excelente, a formação foi muito boa lá, mas a gente sentia falta de um ambiente de ensino ali para a gente conseguir estudar. E você falando de preconceito, a gente sofreu até ameaça jurídica lá dentro de Aí ser expulso da residência, acredita? pois é. E é muito doido, assim, você ver o acho que o poder de você acreditar numa ideia e continuar ela, Sim. mesmo apesar de N problemas, assim. E o digital, ele traz muito essa carga emocional, provavelmente na época que você começou era muito É, pior do que a minha, mas, você tem que aguentar muita pancada, assim, muita é. gente falando besteira, né. E hoje, assim, Adriano, o que que você enxerga, assim, principalmente dentro do Instagram, eu queria na verdade te perguntar se você concorda com isso, que eu falo muito uma frase assim que pior do que o silêncio, o barulho dos maus, né, de muitos médicos ruins, picaretas, né, que estão no Instagram, é o silêncio dos bons médicos, assim. Você Sim. concorda com essa frase? O que que você enxerga, né? Porque a gente vê tanto cara bom que não fala e tanto cara picareta ali que tá falando, que Cara, eu enfim. concordo, totalmente com isso, número, gênero e grau. Porque, muitas vezes você fala assim: "Cara, esse cara não tem formação nenhuma", E ele tá falando um monte e de ele tá lá besteira falando que ele é aqui. um É, especialista, aí mostra aqueles cursos de Harvard de final de semana, né, mostra pós-graduação aqui. ali mostra É, ele se intitula o super especialista, enfim. Mas os caras são sedutores, né, se vestem bem, têm o sim, poder da sim, sim. retórica, e o cara que é bem formado, o cara que poderia contribuir, tá quieto. Então Ele eu tá concordo que escondido. ele tem que falar, ele tem que ter voz, né, principalmente se ele é muito experiente, se tem uma mensagem positiva,
não pode se esconder não. Sim, com certeza. E eu sei que você também tem a clínica, que você também tem seus colaboradores. Como que você enxerga hoje, até a gente olhar um pouquinho para o lado da formação do médico, como que você enxerga a importância do médico pensar também como gestor, como empresário? Porque se a gente parar para olhar, eu pelo menos durante a faculdade, eu acho que eu não tive zero, assim, disso. Se não fosse meu amigo me chamar lá durante a residência, acho que eu não teria noção, assim, da dificuldade real de empreender até chegar aqui para ajudar meu pai na clínica, sabe? Sim. Mas graças a Deus eu tive essa chance e cheguei aqui acho que muito mais pronto, assim, para algumas situações, também aprendo todos os dias com ele. Mas como que você enxerga essa questão do médico, essa importância do médico pensar também como gestor ou empresário, e você mudaria alguma coisa na grade, assim, para introduzir alguns assuntos nesse sentido já durante a faculdade? Mudaria. Eu sou professor da Ah, Unipar, você eu você sou dá aula sou aqui? professor universitário, Ah, eu não sou sabia. de anatomia, os alunos lá do 2º Ah, eu ano. não sabia disso. Alô para meus alunos lá. E cara, isso é uma coisa assim, ninguém ensina pra gente a ser empresário. E isso é uma falha que tem na nossa formação, isso é um fato. Você não sabe imposto, você não sabe, carga tributária, você não sabe, eh, lidar com funcionário, você não Gestão de sabe pessoas. contratar e demitir, e Uhum. ter empatia nas Com coisas, sabe. certeza. Então, assim, isso é uma coisa que eu, por exemplo, aprendi na porrada, sabe. Eu aprendi do pior jeito, fazendo errado, né. E eu tive lá a empresa no Rio, né, minha clínica, que a gente fechou para vir aqui. Hoje eu trabalho na Vivere, né, que é da Uhum. doutora Glaucia e do Jorge, ainda tem uma salinha lá, não é uma estrutura minha. Mas eu sei o que que é ser, que se impacta e eu acho que sim, cara, a gente precisa mudar essa história, para começar a ter a visão empresarial, porque assim, a nossa formação médica é boa, a gente aprende muito a cuidar do ser humano, a ter empatia, a acolher, a tratar com humanidade, sabe, isso é ser médico, né, você olhar nos olhos, entender o sofrimento do outro, tentar entregar para ele o melhor, mas não é só isso, né, vai ter uma troca comercial, e Com isso é certeza. empresa, cara, assim, eu pelo menos vim de uma geração que a gente falar de dinheiro É pecado. é É, sujo, dinheiro, é. sabe, tipo, o professor Pitangui, cara, ele não falava de orçamento, Aham. tinha que ir numa outra sala falar com outra pessoa, porque disso eu não falo disso, eu falo só de cuidado, Uhum. de o que que eu posso fazer por você, dinheiro, essa sujeira vai para o outro, entendeu? Uhum. Uhum. Mas a gente tem que mudar isso, não é ruim ganhar dinheiro, Com entendeu? certeza. E a gente aprender a ser empresário, eu acho que falta. Com certeza. E a gente só aprende, quando a gente é jogado ali Sé e tem Eu que falo: "Tem que resolver. pagar esse tanto dessa porcentagem toda". É. Eu lembro quando a Rafaela se formou, cara, que ela foi pagar o primeiro imposto, assim, ela ficou louca. Falei: "Bem-vinda ao mundo adulto, É. é assim que é". Não, total. E até pegando esse gancho que a gente falou um pouquinho sobre construção de marca pessoal, sobre posicionamento no mercado digital, como que você enxerga hoje a possibilidade ou essa visão do médico poder transformar o conhecimento que ele tem em um infoproduto? Você gosta da ideia ou você prefere, usar o Instagram exclusivamente como comunicação e conscientização de pacientes? Como que você enxerga, assim, essa questão? Eu acho que tem vários braços, e aí depende do que tá no seu coração, assim. Sim, sim. Porque você fazer um produto de ensino também não é fácil. Ele Verdade. demanda muita energia e você tem que Uhum. entregar uma coisa premium, cara. Sim, Você não vai sim. fazer meia igual o que eu falo para meus pacientes, não existe meia cirurgia, você faz o negócio direito ou não faz, Com entendeu? certeza. Então, assim, eu gosto da ideia do médico ter renda extra, gosto da ideia de ter um produto que você gravou e ele fica rodando, Uhum. né, e isso é uma coisa, assim, claro, honesta, que você vai ajudar alguém, você vai tirar alguém de um lugar pior para um melhor e ainda vai ganhar dinheiro. Assim, é um Sim, sim. ganha-ganha para todo mundo. Eh, eu tenho, assim, no meu coração isso também. Eu tô gravando com o Vini ali um curso também, eh, eu peguei uns livros que eu li sobre longevidade, tô fazendo um curso de longevidade. Que legal. Chama Longevidade aos 80, do livro do Peter Attia, e do Matthew Walker, que é do sono, e do mudança de hábitos. Então, a gente ensina como mudar o hábito, como você tirar os hábitos ruins e inserir hábitos saudáveis, e o que que você precisa para ter longevidade. Eh, Enfim, então esse é o curso. Eu peguei 4 livros e fiz um resumo deles e estou fazendo um curso que vai ser gravado, para o pessoal de 40 a mais que quer envelhecer bem. Isso surgiu quando meu filho nasceu e eu vi que eu tinha 45 anos e eu tinha que aprender sobre longevidade. Então, eu acho que você pegar uma coisa que você quer muito e consegue ajudar as pessoas, e isso pode virar um produto digital, eu acho legal.
É, com certeza, até você falando isso, é legal você olhar os 2 lados do produto, né. Claro que para nós médicos, tem um produto, tem uma renda extra, ajudar pessoas, poxa, é maravilhoso, Sim, assim. E só que é isso que você falou, você tem que fazer uma coisa bem feita e é extremamente trabalhoso. Por exemplo, na nossa outra empresa, no Deolaudo, que a gente ensinava radiologista, a gente tinha um produto lá, que tem ainda até hoje, que é um curso preparatório para prova de título de especialista. E esse sim. curso tinha, acho É. que chegou uma época, acho que tinha mais de 26 professores, e eu lembro que na época eu gerenciava esses professores. Então, assim, é uma coisa, só quem vive, assim, é uma Você tem que loucura. entregar um negócio Com premium, né? Já, certeza, já me chamaram para com certeza. fazer. Ah, cara, ensino face, cirurgia da face. Não é bem assim, né? Com certeza. Você tem que ser um negócio muito bem estruturado, ensinando etapa por etapa. Você não pode nenhum viés para o cara errar, entendeu? Então, essa coisa de ser uma cirurgia, eu já acho que é um pouco mais cuidadoso, assim. Acho que Sim, talvez em sim. outro momento da minha carreira. É, com certeza. Eu acho que até no seu caso, eu não sabia disso que você falou sobre a longevidade. Seu mercado tá crescendo muito, né, esse mercado de É. wellness, né, Sim, de sim, olhar sim. pra isso. Grey money. Não, o Na mercado verdade, isso gritou pra mim, cara, quando o Vicente nasceu, e eu com 45 anos, eu não me sinto velho, eu tenho 48, né, eu aham. não me sinto velho, eu me sinto um garoto, mas eu não sou, né, cara. Então, aí eu fui ler o Peter Attia e, cara, ele falou: "Cara, todo mundo treina querendo performance, todo mundo Sim. treina querendo ficar com o corpo sarado, mas eu vou te ensinar pra vocês como é que faz pra viver mais". Ah, E, cara, é sensacional o negócio. Então massa muscular, força, mobilidade, é trabalho intelectual, é VO2, sabe? Para você chegar lá na frente, assim, conseguindo, né? Tô falando pra você pra ser atleta, não. Falando pra conseguir sim, pegar sua sim. mochila, colocar no avião, você com 80 anos, você pegar sua Sim, bike e andar com seu neto, sim. entendeu? Pra você conseguir viver, assim. Tem uma série de exercícios que eles chamam de Decathlon Centenário, que te faz viver mais. E tem uns índices de longevidade, assim, cara, eu falei: "Ah, eu tô bem, né, cara". Tenho história com exercício enorme e tal, e fui fazer os testes dos caras, eu não tô tão bem assim, sabe. Um deles é você ficar pendurado por 2 minutos, eu não consigo. É difícil, eu acho que eu não consigo também não. Então, outro deles é você pegar o seu peso, seu próprio peso e andar 1 minuto, não consigo. Então, assim, eu vou treinar para chegar aí, porque a força de preensão Sim, quando você tem essa força, com essas características, a sua chance de cair é menor, a sua cintura escapular é toda mais estabilizada, sua coluna, tem toda uma lógica, assim. E aí eu aprendi isso e eu quero passar para frente. que legal, eu não sabia disso, porque olhando, assim, pra você e para o seu nicho, eu vejo 2 tipos de público diferentes que você poderia criar um infoproduto, e você já até definiu o que é esse de longevidade, que seria um produto mais voltado para pacientes, aí seria mais essa questão dessa área da longevidade, ou um segundo produto que seria um produto voltado para médicos, que daí é uma coisa totalmente Sim, técnica sim. para cirurgia da face. E é engraçado, até falo pro pessoal da nossa mentoria, que eu acabei abrindo uma segunda empresa no final do ano passado. Foi uma coisa interessante que aconteceu comigo, porque por eu ter criado essa primeira empresa no digital, alguns alunos dessa empresa começaram a me pedir ajuda para eu ajudar eles a lançarem produtos para eles. Legal. Como eu já tinha feito alguns, putz, aquecer as pessoas, vender, vamos fazer um Sim. lançamento assim e Aham. tal, depois colocar no Semente supérfluo, e tal, tipo o semente. Érico Rocha, assim. Inclusive, não sei se você conhece o Leandro Ladeira também, que Conheço, é Ladeirinho. eu fiz 2 lives com ele já, até fui no mastermind dele Ele é fera. no ano passado. Fez a É, maior Black Friday da é, Hotmart 3 anos seguidos. é, E aí eu acabei abrindo essa segunda empresa específica para ajudar médicos que querem lançar é. infoprodutos. A gente tá batendo quase 20 mentorados agora. E aí a primeira coisa que eu sempre falo para eles é o seguinte: a gente precisa definir o público com quem você quer se comunicar, né? Ou você Sim. pode se comunicar com pacientes ou com médicos, e não tem certo e errado. Geralmente com o paciente você vai ter um ticket menor, mas você tem uma escala maior, e com médicos é o contrário, assim. Então, assim, eu Então, acho que dentro da plástica, se eu fosse fazer um produto, médico, eu faria uma coisa que fosse beneficiar várias especialidades, sabe. Eh, não só o cara ensinar o cara a operar, porque isso já tem muito, todo mundo ensina e tem os melhores do mundo nisso. Enfim, eu acho que eu pensaria numa coisa que pudesse beneficiar mais gente, assim, sabe. é Tipo, um produto para consultório. não, acho que tipo manejo, vou dar uma dica aí, se quem quiser lançar na minha frente, né. Tipo o manejo da gordura, né, Sim, sim, que é mais amplo, você né? pode colher a gordura, o Uhum. dermato usar para fazer preenchimento na face, fazer, delivery com gordura, o ortopedista pode colocar no joelho, o colega pode colocar,
obstetra pode colocar numa incisão, enfim, colher, manejar, ensinar tudo aquele, né, aquele preparo, como que aplica e tal. Isso pode virar um curso mais genérico, assim, que ajuda muita gente, assim, Sim, tipo, tipo, queimado, sabe? E eu tenho uma coisa que eu tô fazendo mestrado em biotecnologia, e a gente está estudando as propriedades do jambolão na cicatrização. Então eu tô com uma ideia de um produto aí que também, legal, para que cicatrização de legal. cirurgia plástica. Acho que até nessa vertente que você falou, por exemplo, aquela questão de medicina da dor, assim, que o anestesista faz, o ortopedista faz, que acho que Sim, são sim, áreas sim. que são produtos amplos, assim, e Você consegue ajudar mais gente, é, assim, não você não vai tão a fundo, sabe, porque pra ensinar cirurgia da face, cara, você tem que ensinar muita coisa. sim, sim, Tem que sim. ensinar primeiro todos os planos anatômicos, tem que ensinar o cara a descolar aquilo tudo ali, tem que fazer um curso de preparo da face, um curso Sim, de sim. dissecção anatômica, até dá certo, mas olha a energia nisso. Ou pega uma coisa que é mais superficial, assim, que você consegue fazer mais fácil e ensinar mais gente a se beneficiar em Com várias certeza. especialidades. Eu acho que é o que eu faria se eu tivesse energia para isso agora. Com certeza. Na verdade, a minha mudança dentro do digital, ela é muito nessa área, porque, por exemplo, nem planejava falar sobre isso, mas achei legal. Você tem uma cabeça muito boa, eu não te Que conhecia tanto bom. a fundo, assim, que massa conversar com você. Que eu conversei no nicho específico dentro da radiologia, e aí eu entendi que eu poderia, não precisava ficar só na radiologia, sabe? Que eu Sim. poderia ajudar outros médicos. Então, foi justamente, eu já tinha essa ideia dessa segunda empresa, mas foi por uma demanda meio espontânea que surgiu, que eu falei, cara, vou executar isso porque tá surgindo. Eu lembro até certinho o momento que eu falei, vou fazer. Eu tava voltando da Suíça, que eu tinha feito um curso lá no passado de PET-CT, de Uhum. oncorradiologia e tal, eu tinha ficado um mês. Aí eu tava no avião assim, falei, putz, naquele mês umas 3, 4 pessoas tinham me abordado pedindo pra ajudar. Daí eu falei, vou executar. Daí eu sempre, eu aprendi escoladeira até, sempre antes de eu fazer qualquer coisa, hoje eu coloco numa planilha pra ver o que que é viável ou não, Que quantas vezes. seja, Cara, tem que fazer tantas vezes, sem cobrar tanto pra empresa se manter, pra ela começar já gerando lucro. Uhum. E graças a Deus, assim, a coisa tem dado muito melhor e muito mais rápido do que eu imaginei, assim. Inclusive, agora acabou a primeira turma dos mentorados e a gente teve um índice de renovação de 75%, Que legal. que é pelo ticket que é muito alto, assim, no mercado, sabe? Aham. Então, graças a Deus tem Eu vou te andado bem, mostrar assim. o curso que a gente está gravando. Não, me mostra, eu vou São ver, 8 fiquei módulos, curioso. módulo de sono, módulo de mudança de hábito, módulo de exercício de força, mobilidade. É, E o Vini enfim, ele é gestor de tráfego e é, estrategista? é. E a gente Legal. vai ter bônus com a Rafaela falando de hormônio. Então, eu tô animado com esse negócio aí, que acho que dá pra gente ajudar muita gente, Com um ticket certeza, baixo, entendeu? Dá pra se o cara seguir aquilo ali, ele realmente vira e muda. com certeza, com certeza. Dica rápida, assim, você que precisa dormir, né, acho que eu li o livro do Matthew Walker, que é o maior especialista de sono, do mundo, é PhD de Harvard, tem pós-doc, e assim, até eu ler esse livro desse cara, eu negligenciava totalmente o sono, né, eu sempre fui atleta, fui campeão, carioca de ciclismo em 2021, Que massa. e assim, acordava 4 da manhã para treinar, fazia karatê, fazia um monte de coisa, e pra mim, na morte eu descansava, filho. Pra mim, dormir não era o mais importante, é ter consistência e fazer, é o que a cabeça que eu tinha. Mas o Matthew Walker, cara, mudou completamente a minha maneira de pensar, assim, a primeira frase do livro dele é assim: o ser humano que dorme, 7 a 9 horas por noite, e ele tem 46% de chance de menos de morrer por todas as causas. 46%. É uma loucura. Sim, você melhora índice glicêmico, você melhora a pressão, e outra, né, a chance de você ter Alzheimer, demência, Parkinson, você diminui quase 70%, só de você dormir. Ele falou: "O sono é o superpoder que o ser humano não usa". Eu falei: "Oi? Eu sou médico, eu não uso isso", sabe. Vou mudar esse negócio. Então, só aí eu já ensino rotina aí para você dormir, o que que você tem que fazer, ritual do sono, banho relaxante, exercício de manhã, luz, enfim, tem uma série de coisas que se você fizer, você consegue dormir, monitorar seus sonos, quanto tempo de sono que você tem de REM, profundo, sabe, e aí sua qualidade de vida vai melhorando e seu health span, né, que é a capacidade de você viver, com saúde, aumenta. Então é isso.
Que legal. Cara, até uma lição pra mim, assim, nossa, isso bateu. É, então, aí assim, É cara, aí você difícil aí você fala assim, de ah, doutor, como é que você vai mudar isso, um hábito é. ruim? Aí eu li o livro do James Clear, né, que é Hábitos Atômicos, e o James Clear, ele baseado no livro do Charles Duhigg, que é aquele O Poder do Hábito, eu tinha lido há muito tempo, ele ensina como você coloca um hábito novo na jogada. É uma técnica, sabe? Você pegar um hábito e fazer ele valer, assim. Ah, eu não consigo acordar. Então você vai fazer isso, baseado eh, em gatilho, Uhum, looping e a recompensa. Então você vai colocar isso estruturado, sabe? Ah, dá um exemplo. Eu gostaria de correr de manhã. Então você coloca ali o seu tênis do lado da sua cama, tênis de corrida e sua uhum, roupa toda ali uhum, já. Aí você uhum, acorda e você olha o gatilho. uhum, Lu, você pega, você não precisa fazer 1 hora de coisa, você pode fazer 10 minutos, entendeu? E aí a recompensa, você toma um banho relaxante, então uhum, seu cérebro já vai ligando, gatilho, looping e a recompensa uhum, que é o banho relaxante. uhum, Então, e através disso, cara, você pode fazer hábitos para tudo, de finança, de como estar mais presente na sua família, de como melhorar sua religiosidade, como você tem mais presença com Deus, né? uhum. Melhorar a relação com o Espírito Santo, o que você quiser, entendeu? Então, eu peguei esse do sono, esse do poder do hábito e o dos exercícios, né, para fazer esse negócio. Cara, que legal. E aqui em Moarama, o que que você pratica aqui? Você joga tênis? Jogo Mas você joga onde? no clube, No no country? country. Ô, vamos jogar a qualquer hora. Vamos jogar. Cara, eu amo. Eu cheguei, quando eu cresci, é muito legal, assim, várias coisas que você contou que eu não sabia, mas eu me identifico muito, assim, porque eu joguei tênis a minha vida inteira, até os 15 anos, na verdade, aqui em Moarama, e eu cheguei a ser número 1 do Brasil quando eu tinha Que 12 top, anos não, você vai me dar aqui. uma surra, eu sou Não, bom. não, não, mas eu tô completamente, parado, assim, voltando. Só que aí eu tive uma lesão no joelho feia, assim, aí eu tive que operar lá em São Paulo com um cara que era até médico do Corinthians, né, pô, aquele Moisés Cohen, um ortopedista famoso e, enfim, aí aos 14 para 15 eu meio que cansei, assim, o esporte competitivo É difícil. é A difícil, vida de né? tenista não é fácil não. É difícil. E aí eu meio que hoje eu jogo, assim, socialmente, mas eu jogo mais aqui perto da Tubarão, onde é o Tem quadra de Rafito. tênis aí? Ali? Tem ali onde era o Agnaldo, que era a GT, aí hoje é o Rafinha que dá aula ali. Mas no country eu vou de vez em quando, só que faz Não, é tempo que eu não legal, vou depois você lá me pra passa isso jogar. daí, porque lá no country é disputado, é difícil de Vamos, horário, às vezes eu nossa, quero fazer aula, continuar ele fazendo é aula. muito bom, ele é Aí, muito assim, uma muito coisa que eu achei legal, que eu voltei agora, depois de 20 anos sem treinar, é jiu-jitsu, voltei a treinar. você faz Ah, onde que você faz aqui? eu faço na Trebos. Que legal. Eu treinei na faculdade, porque na época eu queria ganhar bolsa, né? Queria desconto na faculdade. Meu pai é um guerreiro, né? Ele pagou 4 faculdades ao mesmo Aham, tempo. nossa senhora. E eu morava num apartamento, dividia com um monte de amigo, enfim, era uma vida difícil, assim. E eu Sim, era muito sim. feliz, porque só de ter a oportunidade de estar estudando Sim, medicina, né? sim. E demorei tanto para passar, assim, eu gostava demais daquilo lá. Então eu queria fazer tudo para ajudar meu pai. Então, o jiu-jitsu começou assim, porque o atleta tinha bolsa, né? Sim, Então eu sim. comecei a treinar, e treinei 6 anos, cara, Que de legal, jiu-jitsu eu não na faculdade. sabia. Aí agora, depois desse tempo todo, eu resolvi voltar. E foi legal a beça, tô treinando lá com os caras, fui até pra uma competição, fiquei em segundo, Que me legal. diverti. Como diz a Rafa, você só ganha dos velhinhos. Não. Não, e é muito, acho que o esporte ensina muito pra empreender, pra vida, Cara, assim, as dificuldades que você passa ali, você se manter firme, nossa. assim, o que que eu acho? O tênis e o jiu-jitsu têm essa coisa em comum, presença. O tênis, porque se você desfocar da bolinha, ela passa igual um foguete. Se você não tiver presente, não adianta você estar pensando no celular, pensando na sua agenda Com de amanhã. certeza. Você tem que focar naquela bolinha ali, é onde você vai colocar ela e olhar para ela, e senão já era. Então, então nesse dia, nesses 2026, que a gente tem distrações a cada segundo, celular pitando, você nunca está presente realmente em uma É. coisa, é um privilégio estar na quadra de tênis presente ali, você desfrutando daquele momento ali de enfiar a porrada naquela bolinha, que é uma delícia, né? E o jiu-jitsu é a mesma coisa, cara. Você tem que estar presente, senão o cara te apaga, né? Ele te estrangula. Você vai pensar no boleto. Não, você tem que pensar no jeito de se defender. Sim, E do jiu-jitsu que eu acho legal é você encontrar o conforto dentro do desconforto, assim. Isso cem por cento. te dá muita resiliência na vida, assim.
sabe? E eu acho que os dois têm em comum que são esportes individuais, né? São. Você tem que resolver seus problemas sozinho, né? No tênis ali você tá perdendo 5-1, 6-1, Respira, 5-0. esquece, Você vai pra lá frente, jogar raquete no chão, espernear, não vai te ajudar em nada, né? Você tem que ir na toalha, pensar o que que você vai fazer e continuar, né? isso aí. E isso pra mim são grandes lições, assim, que o esporte me deu e me dá ainda. Eu sou completamente apaixonado por esporte também. Toda hora eu tento fazer 1, 2 viagens, uma pra tênis, outra pra futebol, Que assim, legal, pra legal. sempre assistir. Esse ano eu fui pra Roma assistir um torneio de tênis lá, o Master 1000. Que legal. Eu E já fui pra Roland Garros. eu fui em 2024. Que legal, eu Eu fui em fui 17. nossa, muito massa, muito massa. Fui em 17. E eu acho que são os momentos de desconexão que a gente tem na Sim, vida sim. também, né, que a gente consegue entender, e isso de estar presente eu que eu penso todo dia isso, cara, eu falo: "Caramba, eu preciso ser uma pessoa mais presente no meu relacionamento", gosto Exato. de às vezes a pessoa falar comigo, eu realmente prestar atenção, acho que esse é o maior desafio nosso, assim, pelo Assim, eu menos tenho meu 2 na minha filhos, vida né, é isso. pequenos, então eu chego em casa agora, tiro meu sapato, vou sentar no chão com eles, não tem celular. É presença ali, nem que seja meia hora de qualidade com eles ali, Uhum, né. uhum. Então isso quando a gente fica mais velho e tal, você começa a valorizar Com mais certeza. esses momentos, assim. Todo mundo fala pra mim: "Ah, Doc, você aproveita que eles vão crescer muito rápido". E assim, eu tenho tanta clareza disso que eu quero congelar o tempo. Eu chego, cara, eu fico olhando pra ele assim: "Nossa, deixa eu curtir esse momento aqui". Uhum, E é uhum. diferente, né, que você tá né, às vezes num outro momento da Não, vida, que você tá não tenho trabalhando, você filho nem olha ainda, pra é. filho direito, enfim. Mas cara, eu acho que é um desafio pra mim, assim, todos os dias, não só o relacionamento, mas às vezes até com colaboradores aqui, às Sim, vezes a pessoa falar, eu falar: "Caramba, ouve, né, ouve o que ela tem pra falar", sim. assim, porque é comum a gente responder no automático e nem perceber, assim, né, mas isso é algo que eu tenho me desafiado. Até um livro que eu li recentemente, eu só não lembro de quem que é, mas quem indicou eu vi um vídeo do Guilherme Benchimol da XP, Aham. e chama Feitas para Durar, que são práticas, que ele se baseou nesse livro para não para fundar a XP, mas são práticas que ele leva pra XP, que ele Aham. aprendeu nesse livro, assim. Então é um livro muito bom, assim, que eu Eu sempre que eu tô em voo, assim, eu fico acho lendo. que para relacionamento, se fosse indicar um livro, eu indicaria Cinco Linguagens do Amor e O Amor Líquido lá do Bauman, para entender a importância da solidez de um relacionamento, né, como os dias de hoje estão tudo é muito fugaz, todo mundo Sim, desiste, sim, ninguém tem resiliência para nada. com Você certeza. entender o caminho, oposto, e as 5 linguagens, você entender a linguagem da sua esposa, seu marido, né, entender como que ela tá expressando para você que tem Precisa afeto, de como alguma que ela coisa. precisa das coisas. Uhum. E esse livro mudou totalmente a minha maneira de me relacionar com a Rafa. Que legal, que legal. E pra finalizar, Adriano, pensando assim, talvez, eh, num estudante de medicina ou no médico que esteja no estágio de carreira um pouco anterior ao que você chegou, você gostaria de deixar alguma mensagem para essa pessoa? Ou olhando para sua carreira, eh, teria alguma coisa que você teria tomado de decisão diferente, assim? Não que você se arrepende, acho que se arrepender talvez seja uma palavra forte, Aham. mas você deixaria alguma mensagem final para essa pessoa? Alguma dica, assim, para quem tá no estágio talvez um pouquinho anterior? A dica que eu tenho é: se dedique, assim, sabe, com seriedade. E não pegar atalho. Porque é muito tentador você sair: "Ah, eu vi aqui que um colega dá laudo e ganha 80.000. Um Uhum. cara faz transplante e faz um curso de final de semana e ganha não sei quantos mil. Pra que que eu vou fazer residência?", Uhum. sabe, você vê muito isso hoje, falando: "Não caia nessa aí", sabe, vai se preparar, vai ser um profissional bom para oferecer uma coisa legal para o seu paciente, né, pra você ser médico de verdade, sabe. Eu acho que demora mais um pouco, claro que demora, mas você ser apaixonado por aquilo ali, né, não importa se você vai se dedicar muito agora, eu acho que o processo é legal também, Sim, sabe. curtir, né, Você tem que curtir. aproveitar aquilo, "Nó, que Uhum. legal, eu sou residente de geral", vai ralar? Claro que vai, mas você vai aprender a salvar vidas, você vai olhar nos olhos das pessoas, você vai mudar, o destino de um cara para um jeito melhor, às vezes você vai perder, vai aprender com a dor, Uhum. sabe, e depois você vai passar estudar tudo outra vez e, cara, curte aquilo ali, sabe, você é jovem, acho que o meu conselho maior é: não apresse as coisas, sabe, faz sua formação sólida, do jeito correto, vai fazendo as etapas, daquilo que você se predispõe a fazer. Com certeza. Eu acho que você curtir a jornada, né, Sim, acho que seria e o aquela história que eu falei, né, você
beleza, você vai ser isso aqui, tenta masterizar depois que você chegou lá. E aí é se dedicar mesmo. Como é que tá a minha cirurgia, se for cirurgião? O que eu vou estudar? Quem são os Sim. melhores do mundo? Quais são as técnicas? E aí vai atrás, entra na sociedade, faz aqui, discute com um colega e faz autoanálise, enfim, tenta ir subindo de nível até você virar mestre, que eu acho que é a nossa obrigação como profissional. Com certeza. E entender que todo dia a gente vai, até o final da nossa vida, se Deus quiser, continuar aqui aprendendo, né? Exatamente. Me fizeram uma pergunta, quando você quer aposentar e o que que você faria se ganhasse 100 milhões na loteria, né? E a primeira resposta é: não quero me Mesma aposentar coisa. nunca, eu quero morrer operando, sabe? Enquanto eu tiver minha mão firme, eu quero estar operando. Se eu não tiver mais, eu quero ensinar, eu quero estar lá dando aula enquanto eu tiver minha cabeça boa para ensinar. Então, eu nunca quero aposentar. E se eu ganhar 100 milhões, cara, minha vida não muda nada. Eu vou acordar amanhã do mesmo jeito e vou malhar e vou trabalhar e vou Uhum. fazer tudo igual. Claro, vou morar numa casa melhor, Sim, sim, sim. provavelmente vou andar de 911 com o Patek Philippe, porque ninguém é de fé, né? Vou ajudar uma pessoa, vou fazer uma coisa. Claro, mas a minha vida não vai mudar em nada. Não, é legal, com certeza. Não sei se eu já te contei isso, mas o meu avô é radiologista e acho que ele tá com 84, ele é assim, que ele vem todo dia, cara. Fica aqui Isso aí, das. pra mim, é o maior exemplo. É, Isso é paixão. é, Meu paixão. pai tem 76 anos, ele opera, faz mutirão de cirurgia, tem 3 especialidades, anestesia, faz parto, faz cesárea, cara, e é apaixonado, apaixonado. E fala de medicina com aquela fome de um garoto de 20 Sim, anos, sabe? E sim. esse que é o negócio, é o olhinho brilhando. Não, por fim, eu queria te agradecer de coração, assim, por estar aqui. De verdade, assim, eu esperava que fosse uma entrevista até com perguntas mais formalizadas aqui, mas eu aprendi muito, cara, contigo, Obrigado. assim, e, poxa, muitas coisas em comum, assim, eu acho que que você tem, assim, que eu levo pra minha vida e, poxa, se você quiser fazer um esporte aí, sair pra jantar, Sim, vamos estreitar essa amizade cara, aqui. nossa, você é um cara de ouro, bicho, muito, Obrigado. muito, Sair vamos com as com os nossos esposas. pitbulls. E vamos embora. Amansar eles um Isso. pouquinho. E por fim, queria deixar uma mensagem final a todo mundo que está escutando, para você que é médico, estudante de medicina ou curte esse tipo de conteúdo, dessa troca entre as diferentes especialidades médicas, para você seguir o nosso Instagram, se inscrever no nosso canal do YouTube também, @Conexão Diagnóstica, tanto no Instagram quanto no YouTube. E para mim é um imenso prazer aqui estar presente em mais um episódio. E aí, pessoal da Liga de Plástica, vou fazer um pedido aqui para o Eduardo para vocês acompanharem o dia dele aqui, fazendo exames aqui da radiologia. Acho que complementa muito a parte da anatomia, né, que eu dou aula, e com a expertise do nosso amigo. Não, quando quiser, tá doido. O pessoal até da pediatria tá vindo aqui Aí, e quando ó, já quando abrimos uma quiser, porta a aí. gente já tô totalmente aberto. E pessoal, muito obrigado. Obrigado a todos aí.